A proibição de tecnólogo vai chegar na PRF? E como será que a justiça encara essa proibição? E será que é inconstitucional? Vamos falar de tudo isso hoje. Fala, concurseiro! Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos e quero hoje trazer uma luz sobre várias dúvidas que têm surgido aí a respeito da proibição de tecnólogo, que está no esboço do projeto de lei, da Lei Orgânica da Polícia Federal. Para você que caiu agora, né, há uma discussão, e agora uma discussão interna, é só um esboço, de proibir tecnólogo na Polícia Federal, para ingresso na Polícia Federal. Muita gente fez vídeo, eu vi todos os vídeos, você pode imaginar, eu vi. E muita mentira, muita gente querendo, às vezes, assim, segurar o concurseiro, né? Muita gente acaba desanimando e não querem perder curso, cria mentiras mesmo e começa a falar coisas que não têm conexão com a realidade. Eu tô desde ontem pesquisando jurisprudência e vou trazer aqui até um professor de direito constitucional, uma pessoa que eu admiro muito, para trazer luz sobre algumas questões a respeito da proibição do tecnólogo na PF. Primeiro ponto, que é feita essa proibição e por que ela não faz o menor sentido? A alegação que eu ouvi dessa proibição seria muito parecido com a mudança de nível médio para nível superior. Então você quer que a carreira se valorize, então você cria essas restrições, né? Você cria novos patamares, né? Como seu bacharelado, por ter mais tempo, ele é melhor. O curso de licenciatura também, né? E o tecnólogo é um curso mais curto, então você quer criar isso daí. Só que o tecnólogo ele é aceito em várias carreiras. Cara, o tecnólogo é aceito para diplomata. Diplomata é uma das carreiras mais admiradas aí fora da área jurídica. Tecnólogo é aceito para auditor da Receita Federal, que é a carreira que mais ganha. Se você fala, não, vamos mudar para ganhar mais, o pessoal da Receita Federal, será que se mudar vai ganhar mais ainda? Né? É uma das melhores remunerações do Serviço Público Federal, né? Fora da área jurídica. Auditor Fiscal do Trabalho. Claro, há carreiras que proíbem tecnólogo. E muita gente está falando que não pode essa proibição. O Polícia do Mato Grosso do Sul proíbe. Eu soube que alguns fiscos, alguns Cefas proíbem também a carreira de tecnólogo. Tá? Então, há proibições? Há proibições. Mas você pode ver que as grandes carreiras têm. Então, por que a PF acha que abandonando isso vai conseguir melhorar a remuneração? Eu acho bem questionável, né? Bem questionável. A Receita não fez isso. E aqui eu entro na segunda pergunta. Isso pode ser aplicado na PRF? E assim, a resposta não dá para cravar, né? Não existe nenhuma discussão interna na PRF para aplicar isso. A PRF, inclusive, tem outras demandas prioritárias, como, por exemplo, acabar com a dedicação exclusiva. Né? A dedicação exclusiva, que o policial só pode ser policial, não pode ser nem professor, era uma demanda grande da categoria e até um acordo eles tinham com o governo. Isso é uma prioridade, né? Aumentar os cargos, né? Isso é uma outra prioridade. Agora, mudar isso daí eu nunca vi e não vou dizer que não vai surgir, mas veja, não é um movimento. É diferente da mudança de alguns cargos de nível médio para superior. Isso tinha um sentido, isso era um movimento que aconteceu nos cargos de técnico, que acontece nos cargos do INSS e que certamente vão acontecer em vários cargos. É um movimento sem volta. Agora a gente não vê esse movimento acontecendo. A PF é a primeira. Pode ser que outras tenham essa ideia? Pode, mas por enquanto não se desespere, meu amigo. Não existe na PRF esse movimento. Uma outra discussão que eu vi, e eu trouxe meu ponto, que eu acho que isso demora bastante a acontecer e que não seria aplicado nesse concurso. E tem uma razão muito simples. Para você fazer esse tipo de mudança administrativa, a iniciativa precisa ser exclusiva do presidente. E isso não vai, esse projeto de lei, ele não vai acontecer da noite para o dia. Veja, não estou falando nem que ele vai tramitar da noite para o dia. Estou falando que para ele aparecer no mundo jurídico como projeto de lei, ele vai demorar. Primeiro, porque ele precisa ser decidido entre a categoria e o sindicato. Isso não terminou. O sindicato vai propor mudanças.
a própria direção-geral vai ter que analisar essas mudanças. Feitas essas mudanças, isso vai ter que ser submetido ao Ministério da Justiça. Submetido ao Ministério da Justiça, tem que passar pela Advocacia Geral da União, alguém vai ter que fazer uma análise jurídica, alguém vai ter que fazer uma análise orçamentária, alguém vai ter que fazer uma análise mais técnica. Isso vai demorar até chegar na mão do presidente e o presidente falar, não, realmente vamos tocar para frente. Então, veja, isso demora bastante. Então, esse é um ponto. E muita gente falou, eu ouvi aqui, e com todo respeito a quem falou, não, eu acho que esse negócio de tecnólogo vai passar porque não existe um sindicato de tecnólogo. Concordo, né? Realmente os concurseiros são pouco mobilizados e não tem nenhuma categoria, né? Infelizmente. Mas eu acredito que nesse caso vai ter uma mobilização muito grande e garanto que esse canal vai fazer essa mobilização. Eu acho que em determinado momento é necessário fazer grupo de WhatsApp, é necessário ficar mandando mensagem e esse canal vai fazer sim. Eu tenho aqui minha palavra para isso. Porque, veja, eu concordo com as críticas que são feitas aos cursos tecnólogos, mas você tem que mudar os cursos, né? Os cursos superiores também têm alguns bem ruins e nem por isso você vai acabar com a exigência de curso superior. A grande questão é que num país pobre como a gente vive, o tecnólogo era a grande ponte de ascensão social de muitas pessoas. E eu vou defender essas pessoas aqui no canal. Com certeza, se isso daqui virar um projeto de lei, a gente vai ter aqui um grupo de mobilização. Claro que vocês que vão tocar e tal, mas eu vou ajudar nesse processo. Vamos então para outra questão. Eu vi muita gente discutindo se isso daqui era inconstitucional, trazendo até umas jurisprudências que eu, sinceramente, não consegui nem estabelecer uma relação. Trouxeram uma jurisprudência sobre jornalista, sobre diploma para jornalista, para dizer que isso era inconstitucional. E eu resolvi chamar alguém que eu admiro muito, muito mesmo, um grande professor de constitucional. Ele tem um canal do YouTube, eu vou deixar tudo aqui embaixo, mas ele não é só isso. O Antônio Kozikowski é um dos grandes entendedores de direito constitucional no Brasil. Ele é advogado, ele é especialista em concursos de servidores públicos, ele é doutor em Direito, professor da PUC do Paraná, do Estratégia e milita muito na causa, entende muito e ele vai explicar para a gente essa questão. Então, professor, eu queria saber sobre essa questão da constitucionalidade da proibição de tecnólogo nessa situação, né? Pode fazer essa proibição? Como que isso é visto à luz da Constituição, professor? Certo, Guilherme. Primeiramente, queria te agradecer pelo convite. Eu acompanho o teu trabalho há muito tempo, respeito o canal, sei que se faz um trabalho muito sério, com muita transparência e lealdade aí para o teu público. Essa questão, Guilherme, que pegou realmente bastante gente de surpresa, né? Eu acho precipitado, neste momento, fazer assim uma análise muito assertiva, de é constitucional ou é inconstitucional. Existe uma possibilidade de sustentar a constitucionalidade desse projeto se for considerarmos a busca pela eficiência, elevar a qualidade do serviço público, tal qual fizeram lá no âmbito da União, a exigência de nível superior para técnico. Contudo, apesar disso, me preocupa um pouco a limitação de acesso ao cargo, porque, para mim, essa alteração vai fazer sentido se fizer uma reestruturação a ponto de mudar as atribuições. Se não fizer uma mudança muito concreta nas atribuições do cargo, eu tenho para mim que isso pode implicar, sim, numa limitação ao cargo público, o que ofenderia a Constituição. Então, tem, sim, uma possível camada de inconstitucionalidade, mas ainda é muito cedo para sair falando, né, Guilherme, em termos muito definitivos, tem muita coisa para acontecer, se esse projeto realmente é inconstitucional a ponto de eu poder colocar o pé no acelerador e continuar tudo, ou não, né, ou de largar e fazer outra coisa. É uma minuta, ainda tem deliberação em diversas instâncias da administração e mesmo no parlamento. Mas, sim, existe uma potencial inconstitucionalidade a depender de como a coisa venha a ser desenvolvida em termos de atribuição do cargo. E como que o judiciário tem decidido em questões semelhantes a esta da proibição de tecnólogo, professor?
Se a gente for dar uma procurada na jurisprudência, Guilherme, a gente vai achar algumas decisões, sim, em situações análogas, e tem decisões para os dois lados. Falando de forma genérica, a regra é o Poder Judiciário não pode interferir no mérito do ato administrativo, nas escolhas que a administração pública faz, e trazendo isso para concurso público, o Judiciário tem que respeitar ao máximo as decisões da administração pública. Dentro dessa perspectiva, seria possível, e é possível, na verdade, a gente faz pesquisa de jurisprudência e encontra decisões sinalizando que não pode haver uma interferência, já que houve uma alteração legislativa, ou devido processo legislativo foi respeitado, inseriram no edital, existe o princípio, né, da vinculação ao edital, e essa linha de jurisprudência realmente ela pode ser um obstáculo para tutela desses direitos em juízo. De outro lado, se bem construída a argumentação, à luz da, por exemplo, razoabilidade, proporcionalidade, limitação de acesso ao cargo público, aí teria sim uma margem para o Poder Judiciário agir, porque aquele entendimento inicial que é a regra, ele comporta exceções. E um tema lá de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, que é o 485, que diz que o judiciário não pode interferir como regra, mas quando há uma inconstitucionalidade gritante, uma ilegalidade gritante, aí o judiciário não tem apenas a possibilidade, e sim o dever de agir. Então a gente tem que deixar avançar um pouquinho mais para ver como que isso vai se desenvolver. Às vezes, durante o próprio processo legislativo, acaba acontecendo alguma falha que contribui para mais camadas de discussão acerca da inconstitucionalidade. Eu sei que é um momento difícil, né, Guilherme, para quem está se preparando, tem gente aí há muito tempo estudando, mas eu acho que neste momento ainda é cedo para tomar uma decisão no sentido de vou parar de estudar. Eu acho que tem que continuar, mas claro, né, há aí muita coisa para acontecer e infelizmente a gente tem um precedente ruim, que é o precedente lá do Supremo Tribunal Federal ter validado o nível superior técnico em concurso da União, né? Perfeito. Professor, muito obrigado por trazer aí, nos encher de conhecimento de constitucional e obrigado pela atenção, professor. Obrigado, Guilherme. Eu que te agradeço. Um grande abraço. Então, veja, não é simples. Isso daí pode até morrer na praia. Pode não dar em nada e você vai ver que às vezes a tua ansiedade foi em vão. Eu acho que existe um momento para começar a se preocupar. E quando eu falo começar a se preocupar, é se mobilizar. O momento é isso virar um projeto de lei, né? Um projeto de lei complementar. Porque daí mostra que a administração pública está com essa vontade, que o presidente está com essa vontade. E isso teria que ser feito muito rápido. Porque se o concurso está para sair agora, como a gente vem discutindo e várias pessoas vêm trazendo isso, não é exclusividade minha, isso teria que acontecer muito rápido. Então, se nos próximos 2 meses, 3 meses, isso virar projeto de lei, eu acho que a gente precisa se mobilizar, é minha opinião. Se isso demorar 4, 5 meses, daí esqueça, não vai ser aplicado para esse concurso. Para futuros concursos, talvez você que estava pensando em tecnólogo como um atalho para você economizar tempo de estudo, né, e gastar energia em concurso, que eu acho um caminho saudável, talvez seja de começar a pensar em fazer um bacharel ou até uma licenciatura para garantir e não cair nesses eventuais problemas. O que você acha de tudo isso? Coloca aqui e bora estudar, pessoal.